Vazou muita coisa sobre Homem-Aranha No Way Home, e esses vazamentos têm muita credibilidade, hein? Dá pra gente confiar em muitas coisas que estão falando aqui, ainda mais depois da confirmação do Alfred Molina, o Dr. Octopus, de que o Aranhaverso de fato vai acontecer. Tem o verdadeiro vilão por trás de tudo, todas as versões de Homem-Aranha trabalhando juntos, e vamos abordar isso tudo, de onde esse vazamento veio, aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e muitos vazamentos têm acontecido aí sobre Homem-Aranha No Way Home, às vezes em forma de rumores publicados em sites, às vezes em forma de vacilo de atores, mas a verdade é que antes mesmo da Marvel Studios e da Sony Pictures divulgarem qualquer coisa oficial sobre esse filme, a gente já sabia de vários dos segredos dele. E eu sei que muitas pessoas aí nos comentários até falam: que vazamento? Para de falar vazamento, foi a Marvel que soltou isso oficialmente. Ah, vai tomar leite com mel. Você acha que a Marvel vai propositalmente lançar uma coisa assim de forma obscura, sabe? Mandar uma pessoa vazar e tal de propósito? Isso não existe, gente, isso não existe. O marketing vai acontecer a hora que a Marvel lançar algo oficialmente, como eles fizeram com a confirmação do título do filme. Aquilo é marketing, é aquilo que a Marvel Studios faz. Vazamentos assim que ocorrem, geralmente saem da boca de funcionários que acabam falando demais, que quebram um contrato, e o caso desse grande vazamento aqui foi bem parecido. De onde é que ele saiu? Veio do Reddit, através de um usuário chamado Spider Forever 245. Ele tinha soltado esse grande vazamento por lá, mas as pessoas não deram tanto crédito, tipo, quem é esse cara? Um aleatório aí. Porém, pouco depois ele falou que a participação especial que aconteceria no episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal seria a Julia Louis-Dreyfus. Então ele basicamente acertou isso, ele soltou a informação antes de todo mundo saber, e aí depois disso as pessoas pensaram: caramba, esse cara acertou a participação especial de Falcão e Soldado Invernal, ele deve ter falado a verdade sobre o vazamento de Homem-Aranha 3 também. Só para refrescar a memória aqui, caso você esteja perdido, havia um rumor muito forte de que uma participação especial iria acontecer no episódio 5 de Falcão e Soldado Invernal. Muitos especulavam que seriam super-heróis, um Wolverine, um Demolidor e tal. Não foi nada disso, mas sim um ator famoso interpretando um personagem menos conhecido, mas que sim tem um potencial de ser bem importante. No caso, esse ator, atriz, né, no caso, foi a Julia, que chegou interpretando a Condessa dos quadrinhos. Ela chegou ali abordando o John Walker e é isso. Então o cara vazou a participação dela com antecedência e por isso ele tem crédito sobre esse vazamento de Homem-Aranha No Way Home. Mas por que que esse vazamento é tão importante, tão grandioso? Ele diz muita coisa, são detalhes do filme inteiro, só que é importante ressaltar que não tá completo, sabe? Até porque o cara que disse isso, ele declarou que era um funcionário que trabalhou pra Marvel, porém não teve acesso a tudo. Lógico, a produção do filme foi feita de forma bem secreta, bem sigilosa, para que o filme inteiro ficasse na cabeça só de quem realmente precisasse, mas mesmo assim são detalhes muito reveladores e muito importantes. Vamos seguir aqui em cada um dos tópicos que ele revelou. O primeiro é: o filme começa onde Longe de Casa terminou e depois há um salto no tempo. Disso aí a gente já desconfiava. Houveram vazamentos de fotos de bastidores lá que indicavam que o filme No Way Home continuaria exatamente onde aquela cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa deixou, sabe? Peter acabou de descobrir que a sua identidade foi revelada, acabou de descobrir que tinha sido acusado de ser um vilão e agora ele precisava se virar ao lado da Michelle que estava com ele ali. Mas aí continua, né? Rola esse salto no tempo e daí o Peter está no tribunal e existe muita coisa acontecendo. Ele está tentando provar a sua inocência. Então, de fato, vai rolar uma cena no tribunal que pode ou não indicar a participação do Charlie Cox como Matt Murdock, o Demolidor.
Só que esse vazamento em específico não foi capaz de confirmar isso pra gente ainda. O Doutor Estranho avisa que algo está acontecendo e que o multiverso está se quebrando. Olha que interessante, o multiverso da loucura então não vai rolar só em Doutor Estranho 2. Já vai começar em No Way Home mesmo e, lógico, essas são as portas do Aranhaverso se abrindo. Os vilões estão indo de outros mundos para outros. Doutor Estranho está tentando capturá-los e colocá-los em uma prisão especial feita por ele. Interessante que essa pode ser a forma dos vilões antigos do Homem-Aranha aparecerem em Homem-Aranha 3 agora. Já tá confirmadíssimo que o Alfred Molina vai aparecer como Dr. Octopus e o Jamie Foxx vai aparecer como Electro. Os vilões escapam de alguma forma porque Peter, o Tom Holland, mexe com as coisas. Provavelmente no Sanctum Sanctorum, olha só que interessante. Peter de fato vai ir de encontro ao Doutor Estranho buscando um abrigo e lá ele vai mexer em artefatos que não devia. Mais uma vez esse Homem-Aranha da Marvel fazendo a cagada que ele vai ter que limpar depois. Tobey Maguire e Andrew Garfield estão no segundo e terceiro atos do filme. Como eles se conheceram ou como entraram no mundo de Tom Holland é desconhecido. O que isso quer dizer? Que as duas outras versões de Homem-Aranha vão aparecer da metade pro final. É intrigante como esse funcionário aí não sabe como é que eles apareceram, mas sabe que eles estão juntos na realidade principal do UCM. Interessante essa parceria, até porque logo depois ele diz: ambos o ajudam, no caso, ajudam o Homem-Aranha do Tom Holland a capturar os vilões. Então pode ser que eles também estivessem viajando pelo multiverso para impedir os vilões que estavam viajando por aí, escapando das realidades. E que emocionante que deve ser esse encontro das três versões de Homem-Aranha. Há cenas no filme apenas com Tobey Maguire e Andrew Garfield sozinhos. Ou seja, aparentemente, acho que dá pra gente deduzir aqui, é ou não é? Que eles já vão aparecer no filme meio que com uma parceria formada. O ato final do filme, olha só, não disse que contava o filme todo, até o final, tá dizendo até o final. O ato final do filme é na Estátua da Liberdade, que agora parece um grande Capitão América com um escudo. Olha, essa é uma referência a uma imagem vazada aí de bastidores, onde aparecia um pôster da Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América. Que interessante vai ser se no CM a Estátua da Liberdade tiver sido transformada para uma estátua de Capitão América. E isso também me faz lembrar do primeiro filme dos X-Men, que a batalha final também é no topo da Estátua da Liberdade. Todos os vilões estão lá com o Homem-Aranha de Tom Holland, o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha de Andrew Garfield. Essa deve ser a maior batalha do filme, né? Tipo, Sexteto Sinistro contra o trio de Homens-Aranha. O reator Arc do Tony Stark está presente na cena e cada vilão está tentando colocar as mãos nele para alguma coisa. Essa parte não é muito clara. De fato, não é nada clara. O que o reator nuclear está fazendo no meio disso tudo? Será que ainda agora o Homem-Aranha do UCM vai viver às sombras do Tony Stark? Meu Deus, eu achei que isso tinha acabado, mas a tecnologia Stark ainda está assombrando a vida do Peter Parker até agora. Poxa, como é que isso vai ser desenvolvido? Pelo jeito, parece que o reator Arc nesse filme, pelo menos de acordo com essa descrição aqui, vai ser uma espécie de MacGuffin, que é o quê? Aquele objeto que eles colocam em uma produção do qual os protagonistas, os personagens querem correr atrás. É o objeto que faz a trama seguir adiante. Será que os vilões estão viajando através de realidades para ter acesso a alguma versão do reator Arc do Tony Stark para fazerem alguma coisa, alguma arma, sei lá? Todos os vilões são derrotados e colocados de volta na prisão do Doutor Estranho. Bom, já foi explicado lá atrás que o Doutor Estranho estava tentando prender os vilões, né? Mas aqui, o que o Doutor Estranho ficou fazendo para não ajudar o Peter Parker e os outros Homens-Aranha com isso? Mas enfim, todos os vilões foram derrotados, exceto o Duende Verde do Willem Dafoe. Sabe, o Duende Verde do primeiro filme do Homem-Aranha. Parece que ele vai ser a grande mente por trás de tudo, o grande vilão maquiavélico da história. E continua aqui, ó. Duende Verde mata alguém importante. Não tenho certeza de quem é, mas o Peter de Tom Holland estava chorando e furioso. Quem é
que o Duende Verde do Willem Dafoe matou. Eu vou especular daqui a pouco, tá? Segura aí, a gente vai conversar sobre isso ainda. O Homem-Aranha do Tom Holland tenta matar o Duende Verde, só que não consegue no final. Lógico, ele é um herói, né? Ele vai poupar até mesmo o vilão mais terrível. O filme termina com o Peter terminando o ensino médio e não está claro com o que aconteceu com Tobey Maguire e com o Andrew Garfield. Beleza, esse é o vazamento, vamos agora conversar sobre essas revelações. Primeiro, uma vez que o Duende Verde do Willem Dafoe é o principal vilão da história toda, será que era ele que estava atrás do reator Ark para fazer alguma coisa? Será que era ele que estava se aproveitando do caos que estava no multiverso para reunir diferentes vilões? O Sexteto Sinistro, reunir o Sexteto Sinistro, que é o clássico grupo de supervilões das histórias do Homem-Aranha, para conseguir o seu objetivo? Isso faria todo sentido. Vale dizer aqui que o Duende Verde do Willem Dafoe morreu no primeiro filme do Homem-Aranha. Só que no segundo filme, no finalzinho, ele aparece conversando com o Harry Osborn, com o filho dele, através de uma alucinação, onde o Harry enxerga ele pelo espelho e tal. E isso pra gente na época ficou muito claro. Nossa, o Harry tá alucinando. Só que vale dizer que o Duende Verde do Willem Dafoe, ele alucinou na época dele porque ele inalou o gás lá, que deixou ele maluco. O Harry, naquela época, não tinha inalado gás nenhum. Então, como é que ele estava alucinando? Será que o UCM vai fazer um retcon ali e vai recontar essa história? Vai dizer que, na verdade, o Duende Verde do Norman Osborn, daqueles filmes, não tinha morrido, mas sim a consciência dele tinha ficado presa em outra dimensão e por isso ele conseguiu conversar com o filho dele, o Harry Osborn, através do espelho? Isso faria bastante sentido. E outra, quem foi que o Duende Verde do Norman Osborn, interpretado pelo Willem Dafoe, matou? O Duende Verde matar uma pessoa importante para o Peter é uma referência direta aos quadrinhos, onde ele matou a Gwen Stacy e deixou o Peter revoltado. Isso inclusive foi adaptado em Espetacular Homem-Aranha 2. Mas aqui em No Way Home, quem é que ele mataria? Será que ele vai matar a Michelle? Nossa, seria muito trágico. Ele também poderia matar o Ned Leeds, que é o grande amigo do Homem-Aranha. Só que, pensando aqui, eu teorizo até que é mais provável que o Duende Verde, interpretado pelo Willem Dafoe, mate o seu Nêmesis, ou seja, a versão de Homem-Aranha com a qual ele lutou. Isso mesmo, o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E por que a Marvel e a Sony iria matar o Homem-Aranha do Tobey Maguire agora que ele voltou? As respostas são várias, tá? Para dentro da história do filme, a explicação pode ser porque, um Homem-Aranha precisava morrer para um outro Homem-Aranha amadurecer, sabe? A partir daí, o Peter Parker do Tom Holland iria carregar a tocha do Homem-Aranha da trilogia original, sabe? Seria uma forma de passagem de manto bem interessante. Finalmente, o Peter Parker do Tom Holland iria deixar de ser um dependente do legado do Tony Stark e viraria um dependente do legado de um próprio Peter Parker, de uma própria versão dele próprio. Seria até uma forma da Marvel Studios adaptar o trauma da perda do tio Ben pro Peter Parker no universo cinematográfico da Marvel. Imagina só que épico seria o Peter do Tobey Maguire morrendo e deixando a lição pro Peter Parker do Tom Holland, dizendo: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é aquilo que ele aprendeu com seu tio Ben. Seria incrível. Ó, arrepiei aqui só de pensar. E outra, explicação de bastidores, sabe, de fora de tela. A gente já sabe que o Tobey Maguire é um ator que ele tá naquela fase já, ele quer se aposentar, quer ficar de boa, não quer fazer muito filme, e filmes de super-herói exigem muito. O cara precisa fazer exercícios, precisa estar com uma boa condição física, várias coisas assim. É muito difícil, pelo menos nesse momento, né, imaginar que o Tobey Maguire iria topar voltar para uma trilogia, para vários filmes de Homem-Aranha. Não parece muito a cara dele. Então é totalmente coerente se ele fosse a pessoa que morresse nesse filme, passando a tocha, né, passando o seu legado pro Homem-Aranha do Tom Holland. Enquanto
O Homem-Aranha do Andrew Garfield, esse sim, poderia voltar e continuar atuando, só que não necessariamente dentro do CM, sabe? Do lado do Tom Holland, mas sim no universo de filmes que a Sony Pictures está criando. Imagina o Homem-Aranha do Andrew Garfield interagindo com o Venom do Tom Hardy, com o Morbius do Jared Leto, seria maravilhoso. Em outras palavras, nós teríamos aí no futuro o Homem-Aranha do Tom Holland como o personagem da Marvel Studios e o Homem-Aranha do Andrew Garfield como o personagem da Sony. Isso seria surreal, até porque o nome das franquias já é diferente. A hora que a Marvel fosse lançar um filme, era Homem-Aranha sei lá o que. A hora que a Sony fosse lançar um filme, era Espetacular Homem-Aranha sei lá o que. Eles já têm duas diferentes franquias prontinhas de Homem-Aranha. E vale dizer aqui que no vazamento, o cara não sabia com certeza o que aconteceu com os aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Então, isso que a gente especulou aqui agora pode de fato ser o que vai rolar. O que você acha? Eu acho isso maravilhoso. Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia espetacular. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Nossa, eu tô empolgado de verdade. De verdade. Uou!